Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade agora ao estudo do princípio divino. Vamos entrar no estudo do paralelo histórico. Então, como nós já havíamos mencionado em outros vídeos, é importante, nós sabemos que esta é a versão um pouco mais resumida, que é a versão do seminário de um dia. Nós também temos a versão do seminário de 7 dias, que é um pouco mais aprofundado. Então, nesse estudo do paralelo histórico, a gente não pretende fazer uma análise muito minuciosa e detalhista de todas as ocorrências históricas durante o período que nós vamos estudar, mas nós apenas queremos mencionar aqueles pontos que foram mais importantes do ponto de vista da providência de Deus. Então, nós devemos entender que o paralelo histórico é uma linha paralela que vai comparar os 2000 anos antes de Jesus com os 2000 anos após Jesus. E através desse estudo, nós iremos perceber que estamos vivendo numa época muito importante nesse momento. Os historiadores já descobriram que a história ela progride em espiral, mas eles não conseguiram descobrir a razão. Por que a história progride em espiral? O que significa isso? Significa que sempre que ocorre alguma coisa no passado, isso se repete depois no futuro. Então tem uma repetição de acontecimentos. Às vezes a amplitude do acontecimento pode mudar, mas de tempo em tempo, periodicamente, vai se repetindo os acontecimentos históricos. Então, os historiadores já descobriram isso, mas eles não descobriram a causa. E qual que deve ser a causa? Por qual razão uma época repete o mesmo curso, os mesmos acontecimentos de uma época anterior? A finalidade da história é que Deus envie o Messias. Então, depois que aconteceu a queda do homem e o ser humano adquiriu o pecado original, então surgiu a necessidade do Messias. O Messias vem, como nós estudamos na missão do Messias, sobre Jesus, o Messias vem para eliminar o pecado original. Então, é uma necessidade importante, a principal necessidade da história é receber o Messias. Então, para poder enviar o Messias, Deus precisa fazer o fundamento para o Messias. Como nós já estudamos também no princípio da criação, sempre que Deus quer realizar alguma coisa, é preciso o ser humano cumprir a sua porção de responsabilidade humana. Então, quando acontece alguma falha na porção de responsabilidade humana e Deus não consegue preparar o fundamento para poder receber o Messias, então Deus espera passar um período de tempo e ele chama novamente um personagem histórico, que nós vamos chamar aqui de figura central, e repete tudo aquele acontecimento que já aconteceu anteriormente. Então nós vamos estudar, nós vamos perceber que no estudo do paralelo histórico, nós vamos identificar que há uma repetição de acontecimentos na história do povo judeu e também na história do povo cristão. Nós vamos comparar essas duas histórias. Então nós sabemos que Jesus ele dividiu a história no meio, por isso existe as datas antes de Cristo e também depois de Cristo. Então é um estudo onde nós vamos comparar de forma simples os aproximadamente 2000 anos antes de Jesus e os 2000 anos após Jesus. E isso vai nos dar uma visão mais clara sobre os últimos dias, vai dar uma visão de quando pode ocorrer esses últimos dias, qual que é o período providencial para poder ocorrer os últimos dias com a volta de Cristo. Então, antes de entrar exatamente na comparação dos dois períodos, nós vamos falar sobre os números providenciais. O que são esses números providenciais? Na Bíblia, nós vemos uma repetição constante de alguns números. Coloquei alguns principais, que é o número 12, o número 4, o número 21 e o número 40. Quando nós formos fazer essa comparação entre a história do povo judeu e a história do povo cristão, ou seja, 2000 anos antes de Jesus e 2000 anos após Jesus, nós vamos perceber que há uma repetição desses números, que são chamados números providenciais, ou repetem os próprios números ou seus múltiplos. Por exemplo, o número 12 teve os 120 anos que Noé levou para construir a arca, que seria 12 vezes 10. Também Jacó teve 12 filhos, Jesus teve 12 discípulos. Então, esse número 12 é repetido na Bíblia muitas vezes. Também o número 4 teve os 40 dias de dilúvio, 40 dias de jejum de Moisés, também de Jesus, e etc. Então, esse número 4 ou seus múltiplos sempre está se repetindo também na história da Bíblia. O número 21, por exemplo, os 3 pombinhos que Noé soltou da arca, ele soltou a cada 7 dias, então 3 vezes 7 também dá 21. Jacó, quando ele fugiu da sua casa e foi morar com seu tio, também ele ficou ali durante 21 anos. Então o número 21 e os seus múltiplos também está se repetindo na Bíblia constantemente. E, por último, o número 40.
Os 40 anos que Moisés viveu no palácio do faraó, por exemplo, os 40 dias de ressurreição de Jesus, nós vimos muitas oportunidades, né, que o número 40 é utilizado na Bíblia. Então, há uma repetição constante desses números na Bíblia. Então, esse estudo que nós vamos fazer é baseado nos números 12, 4, 21 e 40 e também os seus múltiplos. Então, basicamente, nós vamos comparar a história do povo judeu com a história do povo cristão. A história do povo judeu, aproximadamente 2.000 anos, e a história do povo cristão, contando de Jesus até agora, também um período de um pouco mais que 2.000 anos. Então, a coincidência entre a história do povo judeu e a história do povo cristão já começa no seu início. Jacó começou com 12 filhos e 70 parentes, Gênesis 46, 27, e Jesus com 12 apóstolos e 70 discípulos, como nós vimos em Lucas 10, 1 e também Lucas 10, 17. Então nós vamos começar a estudar agora cada período da história do povo judeu e depois nós vamos comparar com a história do povo cristão até os dias de hoje. Então a história do povo judeu, assim como a história do povo cristão, ela pode ser dividida em 6 períodos para ser entendida. Então o primeiro período da história do povo judeu foram os 400 anos de escravidão no Egito. Depois eles passaram 400 anos, chamado período dos juízes. Depois, 120 anos, chamado período do Reino Unido. Nós ainda vamos falar o detalhe, né, sobre cada um desses períodos. No momento, estou apenas mencionando, né, a existência desses períodos, essa divisão na história do povo judeu. Depois, 400 anos, chamado Reino Dividido do Norte e do Sul. Depois, 210 anos, chamado Cativeiro e Volta dos Judeus. E depois, 400 anos, chamado de Preparação para a Vinda do Messias. Então, logo após, Jesus veio, né? Depois desses quase 2.000 anos de preparação do povo judeu, Jesus veio. Como nós vimos na missão do Messias, infelizmente, depois aconteceu a crucificação de Jesus e o povo judeu perdeu o qualificativo de povo escolhido e Deus começou a trabalhar com o povo cristão. Então, a história do povo cristão também após Jesus, ela é dividida em 6 períodos. Então, o primeiro é o período de 400 anos de perseguição do Império Romano. Isso está relacionado diretamente, como nós vamos ver depois nos detalhes, com o período de 400 anos de escravidão no Egito do povo judeu. Depois, a história do povo cristão entrou no período de 400 anos, chamado período dos patriarcas, que também está diretamente ligado com o período dos juízes, de 400 anos da história do povo judeu. Depois, a história do povo cristão entrou no período de 120 anos, chamado Reino Cristão, que também está diretamente ligado com 120 anos do Reino Unido. É uma repetição dos 120 anos do Reino Unido. Depois, o povo cristão entrou no período de 400 anos de reino dividido de leste e oeste, que está simbolizando, está representando os 400 anos do reino dividido de norte e sul na história do povo judeu. Depois, o cristianismo entrou no período de 210 anos, chamado Cativeiro e Volta dos Papas, que está repetindo a história, né, de 210 anos do cativeiro e volta dos judeus. E, finalmente, o cristianismo entrou no período de 400 anos, chamado de preparação para a segunda vinda. Então, nós vamos perceber que existem muitas coincidências nos acontecimentos, nos personagens, e isso não é simplesmente uma coincidência, mas isso é uma repetição do trabalho de Deus. Então, primeiramente, Deus trabalhou com o povo judeu a fim de preparar um ambiente para poder receber o Messias. Depois que o povo judeu entregou Jesus na cruz, Deus começou uma preparação do povo cristão para receber o Senhor do segundo advento. Em outras palavras, para poder receber a volta, né, de Cristo, a volta do Senhor do segundo advento. Então nós vamos começar a estudar agora cada um dos períodos da história do povo cristão, do povo judeu. Então, primeiramente, 400 anos de escravidão no Egito. Quais foram as principais características deste período que nós temos que entender para depois compará-lo com o período de 400 anos de perseguição do Império Romano que aconteceu com o povo cristão. Então, devido ao fracasso de Abraão, os israelitas foram escravizados. Quando nós estudarmos o seminário de 7 dias, nós vamos estudar sobre a família de Abraão, a história de Abraão, onde nós iremos perceber que, através da Bíblia, que quando Abraão falhou em cortar o pombinho que Deus pediu para ele cortar,
Deus disse que os seus descendentes iriam passar 400 anos escravizados em terras alheias, em terras estrangeiras. Então, devido a isso, o povo judeu passou 400 anos de escravidão. Durante esse período de 400 anos de escravidão no Egito, eles levavam uma vida de separação de Satanás, uma vida de purificação de si mesmo, através das ofertas, da circuncisão e também de guardar o sábado. Ao mesmo tempo que eles estavam passando, né, essa dificuldade da escravidão, estava aumentando o número da população. Então o faraó começou a matar os filhos dos judeus, os meninos, como nós podemos ver pela Bíblia. Então aconteceu a história de Moisés, que nós não vamos entrar nos detalhes aqui, até porque no seminário de 7 dias ela pode ser entendida com muito mais profundidade. Então, resumidamente, né, para impedir a morte de Moisés, a sua mãe colocou numa cestinha e ele foi parar no palácio do faraó, pulando, né, todos os detalhes aqui, né? Depois que Moisés passou 40 anos no palácio do faraó, através dos 3 milagres e 10 pragas, ele venceu, ele subjugou o natural ao faraó. Nós vamos ver depois que tem muita coincidência com o que aconteceu com Jesus também depois, né? Praticamente 2000 anos depois ocorreu coisa muito parecida. Então, depois de 400 anos de escravidão no Egito, Moisés levou o povo para a terra de Canaã. Quando o povo chegou em Canaã, eles entraram no período chamado 400 anos de período dos juízes. Então, eles organizaram um sistema de juízes e nesse sistema tinha o sumo sacerdote, o profeta e o rei. Um juiz fazia as 3 funções, sumo sacerdote, profeta e rei. Nós falaremos alguns detalhes aqui para poder facilitar a nossa compreensão quando a gente for comparar com a história do povo cristão. Nesse período, iniciou o sistema feudal israelita, foram divididos em 12 tribos. Esse foi um período também marcado pela grande confusão na fé do povo israelita, porque depois que Josué chegou com o povo ali nas terras de Canaã, aquelas pessoas começaram a imitar os costumes pagãos das 7 tribos de Canaã, que Josué deixou sobreviver ali naquele local. Então, passou esse período, né, de 400 anos, marcado pelo sistema dos juízes, onde um juiz fazia a função de sumo sacerdote, profeta e rei. Também começou aí o sistema, né, de divisão das tribos, 12 tribos, e também foi um período marcado pela grande confusão na fé do povo israelita, que estava imitando os costumes pagãos do povo que estava vivendo ali em Canaã. Ao final desse período de 400 anos, o juiz Samuel coroou o rei Saul e deu início ao próximo período, que é chamado período de 120 anos do Reino Unido. Este foi o período dos reis Saul, Davi e Salomão. Então, qual era a função do rei? Nós temos que lembrar constantemente que a finalidade da história é receber o Messias. A finalidade de Deus depois da queda, tudo que Deus fez, todas aquelas histórias, né, que conta na Bíblia, a história daqueles personagens, daqueles acontecimentos, tudo isso está mostrando o trabalho de Deus para preparar, para poder mandar, enviar o Messias que vai salvar a humanidade. Então, qual que era a função, a missão dos reis? Os reis deveriam realizar a vontade de Deus e construir o templo. Após a construção do templo, eles deveriam ter muita união com os profetas, assim como Caim e Abel. Eles tinham que ter uma união entre o rei e o profeta. Através dessa união, iria criar um fundamento para que todo o povo de Israel pudesse se unir também ao rei e, com isso, criar o fundamento para receber o Messias. Então, a função principal dos reis era construir o templo, a união com os profetas, e todo o povo de Israel se uniria ao rei e, com isso, criaria o fundamento para poder receber o Messias. Então, o rei Saul e o rei Davi, como nós sabemos, né, através da Bíblia, eles não construíram o templo. Depois o rei Salomão construiu o templo, mas o rei Salomão, como fala na Bíblia, né, ele tinha aproximadamente 700 esposas e 300 concubinas, e a maioria delas eram pagãs. Então o templo foi invadido pelos deuses pagãos das esposas e das concubinas de Salomão. Então significa que o templo foi invadido para Satanás. Qual que era o significado desse templo? Esse templo ele iria ser a casa do Filho de Deus. Se tivesse acontecido essa providência, esse trabalho de Deus, onde o rei se unisse com os profetas naquele momento, construísse o templo, o povo também se unisse com eles, e depois o Filho de Deus poderia nascer ali. O Messias poderia ter nascido nessa época. Imagina se Jesus tivesse nascido quase 1000 anos antes de quando ele nasceu. Certamente poderia ter sido diferente o trabalho, né, de Jesus, a recepção de Jesus aqui na Terra, principalmente tendo nascido dentro da família, dentro de um templo real. Então, infelizmente, não foi possível acontecer isso e a providência teve que continuar, teve que ser prolongada.
Então, depois disso, depois do período dos reis, 120 anos, de 40 anos do rei Saul, 40 anos do rei Davi e 40 anos do rei Salomão. Então, entrou no período de 400 anos chamado Reino Dividido do Norte e do Sul. Então, infelizmente, devido à invasão de Satanás ao templo de Salomão, o reino teve que ser dividido para poder ocorrer a separação de Satanás. Então, Salomão morreu, depois Roboão assumiu o trono, aumentou os impostos, teve um certo tipo de rebelião ali e o reino foi dividido. O ponto importante aqui, o reino foi dividido em 10 tribos de Israel e 2 tribos de Judá. Essas 10 tribos de Israel estavam seguindo um caminho do mal e as 2 tribos de Judá seguindo o caminho do bem. Essa foi a época dos grandes profetas, por exemplo, Amós, Jonas, Elias. Esses profetas eram todos de Judá, do lado do bem, vamos colocar assim. E eles eram enviados até as 10 tribos de Israel para poder pregar para que essas tribos pudessem se arrepender. Mas eles não se arrependiam e eles até apedrejavam e matavam esses profetas. Então Deus tentou advertir o povo primeiramente, mas eles não escutaram através dos profetas. Então os assírios invadiram as 10 tribos de Israel e destruiu todas essas 10 tribos de Israel. Infelizmente, do outro lado também, nas 2 tribos de Judá, começaram a adorar outros tipos de deuses e eles foram cativos na Babilônia. Então, Satanás invadiu mais uma vez e aquele templo que tinha sido construído, o templo foi destruído. Então, nós podemos perceber aí no fluxo da história, né, que Deus, desde que tirou o povo judeu lá do Egito, passou com o povo pelo deserto, passou pelo período de 400 anos de preparação, enviou os reis para poder criar o ambiente propício para receber o seu filho, receber o Messias, e depois não aconteceu. Houve a divisão do reino, infelizmente as 10 tribos, ou seja, a maioria estavam fazendo coisas, né, erradas, representando o lado do mal, as 10 tribos de Israel, e eles não ouviram as palavras desses profetas, as palavras de Deus, através dos profetas, por isso foram destruídos. Então, houve uma redução numérica de força, né, no povo preparado de Deus. Lembrando que o povo judeu é o povo escolhido, é o povo eleito com o qual Deus trabalhou para poder receber o Messias, receber Jesus. Então, esse período de 400 anos do reino dividido se passou dessa forma. Depois eles entraram no período chamado de 210 anos de cativeiro e volta dos judeus. Esse período de 210 anos, o rei Nabucodonosor II levou cativo, né, o rei Joaquim e a nobreza, todos eles voltaram para uma situação de escravidão e sem um território. Depois o rei Ciro da Pérsia invadiu a Babilônia e libertou todos os israelitas. Então eles passaram 70 anos aprisionados, depois o rei Ciro da Pérsia libertou eles, né, dos cativeiros, e eles levaram mais 170 anos, mais 140 anos para poder voltar. Então o povo estava esquecendo a missão de povo escolhido de Deus, e nesse momento apareceu um reformista da fé do povo israelita, que é o profeta Malaquias. Ele veio como reformista para reformar a fé e a esperança do povo. Então o povo conseguiu retornar depois de 140 anos, então somando 70 anos mais 140, que é 70 anos que eles ficaram aprisionados, mais 140 que eles levaram para poder voltar, isso dá 210 anos. Lembrando daqueles números providenciais que nós mencionamos, então está tendo uma repetição desses números. Então o povo retornou e reconstruiu aquele templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor. Então Malaquias ele estava devolvendo a identidade de povo escolhido. Nessa época, o povo judeu estava esquecendo a identidade, a sua missão principal, que era receber o Filho de Deus, receber o Messias. Nesse caso, Jesus. Depois o povo judeu entrou no período chamado de preparação para a vinda do Messias, que também durou 400 anos. Então, como aconteceu esse período? Guiados por Malaquias, eles estudaram novamente as leis mosaicas e ocorreu uma grande reforma interna na fé deles. E a última profecia de Malaquias, em Malaquias 4:5, ele disse que Elias vem primeiro, ou seja, aquela história que nós estudamos já na missão do Messias. Malaquias está prevendo a vinda de Jesus. Então, de fato, 400 anos depois que começou aquela preparação, ocorreu o nascimento de Jesus. Então esse é um resumo da história, né, do fluxo da história do povo judeu, desde que foi libertado do Egito, desde a escravidão no Egito até a vinda de Jesus. Jesus veio com a finalidade de dar a salvação para toda a humanidade. E como nós vimos na missão do Messias, isso não foi muito bem compreendido pelo povo naquela época. Então Jesus não veio apenas para o povo israelita, mas veio para salvar toda a humanidade. Tanto é que, ao mesmo tempo que Malaquias estava reformando o judaísmo, preparando, né, para poder receber o Messias,
mais ou menos no mesmo tempo, né, contemporâneo ali ao período de Malaquias, na Índia Deus estabeleceu o budismo como novo desenvolvimento do hinduísmo, mais ou menos contemporâneo ao tempo de Malaquias. Na Grécia Deus inspirou Sócrates e ele abriu a brilhante idade da civilização clássica grega, ou seja, o mundo começou a desenvolver também como uma preparação para receber o Messias. No Oriente Deus levantou Confúcio, cujos ensinamentos estabeleceram o padrão da ética humana. Então, não só através de Malaquias, mas em outras partes do mundo também, não só dentro do povo judeu, Deus estava preparando um ambiente para poder receber Jesus, receber o Messias. Então, Jesus devia vir sobre este fundamento mundial de preparação e, através de seus ensinamentos, ele traria a união entre o judaísmo, o helenismo, o budismo, o confucionismo e unificaria o mundo, mas, infelizmente, como nós vimos, o povo judeu entregou Jesus à crucificação e acabou perdendo todo o fundamento como povo escolhido. Então, uma vez que perdeu esse fundamento, se ele não for recuperado, não pode acontecer a volta de Cristo. Então, agora nós vamos ver a história do povo cristão, que está exatamente repetindo os acontecimentos da história do povo judeu. Então, a primeira parte da história do povo cristão, após a crucificação e ressurreição de Jesus, eles passaram um período de 400 anos, chamado perseguição sob o Império Romano, que, como nós dissemos, está diretamente conectado com o período de escravidão no Egito. Então, assim como as pessoas no Egito, como o povo judeu na época do Egito, os primeiros cristãos eram perseguidos em Roma. Está escrito em Atos 24:5, por exemplo, eles eram chamados a seita do Nazareno. Então, muitas vezes, o povo estava sofrendo perseguição durante esse período de 400 anos. Nesse tempo, eles levavam uma vida de separação de Satanás, através do sacramento, né, da Santa Comunhão, do batismo, dos sacrifícios, de guardar o sábado, semelhante ao que acontecia com o povo judeu 2000 anos atrás, quando eles estavam aprisionados, quando eles estavam escravizados no Egito. O número dos seguidores aumentava em meio à perseguição. Assim como a população do povo judeu crescia no meio da escravidão, a população cristã também, o número estava aumentando em meio à perseguição. Jesus subjugou Roma através de poderes e milagres. Espiritualmente, Jesus já estava ressuscitado, mas ele deu poder de milagre, né, para os seus discípulos, então ele subjugou Roma, assim como Moisés subjugou Faraó. Então, em 313 d.C., o imperador Constantino reconheceu o cristianismo publicamente. E depois o imperador Teodósio I estabeleceu o cristianismo como a religião do império. Então, esse período de cerca de 400 anos está representando aquele período da história do povo judeu, onde eles passaram 400 anos escravizados no Egito. Depois, o povo cristão entrou no período de 400 anos chamado Igrejas Cristãs sob o sistema patriarcal, que está diretamente ligado com o período de 400 anos, chamado período dos juízes, que o povo judeu viveu depois que eles entraram em Canaã. Então, o cristianismo se expandiu e estabeleceu o sistema dos patriarcas. Apenas um patriarca também fazia a função de sumo sacerdote, de profeta e de rei. Lembrando que na época do período dos juízes, um juiz também fazia 3 funções. Nessa época, 2000 anos depois, também houve um período semelhante de 400 anos, repetindo, né, o mesmo acontecimento. Nesse tempo, iniciou o sistema feudal cristão e foi dividido em 5 igrejas, que é a igreja de Antioquia, Jerusalém, Roma, Constantinopla e Alexandria. Esse foi um período também marcado de confusão na fé do povo cristão. O cristianismo herdou os costumes pagãos dos germanos. Quando o cristianismo foi expandindo, né, pela Europa, começou a herdar alguns costumes que não eram do cristianismo primitivo. Então, semelhante ao que aconteceu no período dos juízes, onde a fé do povo judeu foi abalada e misturou um pouco, a fé do povo cristão também foi abalada e misturou um pouco com a fé do povo, com os costumes, né, pagãos dos germanos. Depois que passou esse período de 400 anos, assim como o profeta Samuel coroou o rei Saul, no caso da história do povo cristão, o Papa Leão III coroou Carlos Magno. E assim começou o período dos reis. Começou o período de 120 anos, né, chamado Reino Cristão. Da mesma forma que deveria acontecer com o povo judeu, com o rei Saul, Davi e Salomão, Carlos Magno, como rei, também tinha uma função. O que deveria acontecer nesse momento? Lembrando que o fluxo da história é Deus preparando, tentando criar o fundamento para poder receber
o Messias. Justamente por isso que ele está repetindo os acontecimentos, porque quando há uma falha, alguém tem que fazer de novo da forma correta. Então o rei deveria receber as palavras de Deus através do Papa e dos mosteiros. Lembrando que na época do Reino Unido de 120 anos do povo judeu, o rei deveria unir com os profetas. Nesse caso, o rei deveria se unir com os papas e com os mosteiros, que estava representando Deus. Por outro lado, o papa e os mosteiros também deveriam se unir com o rei como seus súditos. Então, essa união entre o papa e o rei iria criar o fundamento para ocorrer a segunda vinda de Cristo, ou seja, para ocorrer a volta de Cristo, e com isso estabelecer o reino celeste. Então é muito semelhante ao que aconteceu no período de 120 anos do rei Saul, Davi e Salomão, estava acontecendo também na época do rei Carlos Magno, do imperador, né, Carlos Magno. Então, da mesma forma que o rei deveria se unir com os profetas para receber o Filho de Deus, nessa época também, 2000 anos depois, está se repetindo um acontecimento semelhante, onde o rei deveria se unir com os papas para poder receber a segunda vinda de Cristo. O rei não exaltou a vontade de Deus e não se uniu com o Papa. Ocorreu uma grande confusão entre a igreja, né, e o rei, e depois os netos de Carlos Magno acabaram dividindo o reino. Então, a conclusão foi igual. Assim como o reino de Salomão foi dividido, os netos de Carlos Magno também brigaram entre si e acabaram dividindo o reino. Então, a história do povo cristão entrou no período chamado de 400 anos do reino dividido do leste e oeste. Então, esse período é interessante que, assim como na época do reino dividido de norte e sul da história do povo judeu, esse período do reino dividido leste e oeste na história do povo cristão era a época dos grandes santos, aqueles santos como São Francisco, São Tomás, São Bernardo. Esses santos, eles tinham a mesma função dos profetas, porque nesse momento o reino estava dividido, estava ocorrendo muito tipo de problema. Então, esses santos estavam pregando, estavam ensinando a palavra de Deus para que pudesse se arrepender. Assim como os profetas estavam fazendo também na época do povo judeu, onde eles saíam, né, daquelas 2 tribos e iam até as 10 tribos de Israel para poder fazer com que o povo se arrependesse. Mas, infelizmente, assim como aconteceu na época do povo judeu 2000 anos antes, repetiu de novo na história do povo cristão, onde os líderes não se arrependeram, e os principais líderes do cristianismo não ouviram a palavra, né, de Deus através desses santos e não se arrependeram. Por isso os turcos, seljúcidas, invadiram Jerusalém. E foi o período das cruzadas. Depois que eles invadiram Jerusalém, assim como os assírios tinham invadido, né, aquelas 10 tribos de Israel e destruído todas elas, então os turcos seljúcidas invadiram Jerusalém e começou uma destruição também da cidade santa de Jerusalém. Então os papas e os senhores feudais organizaram as famosas cruzadas. Nesse tempo, a igreja tornou-se pobre e o cristianismo perdeu a sua autoridade e a sua supremacia. E Satanás conseguiu enfraquecer o povo escolhido de Deus. Nesse momento, o povo escolhido de Deus é o cristianismo para poder receber a volta de Cristo. Então, esse foi o período de 400 anos chamado Reino Dividido de Leste e Oeste. Depois desse período, eles entraram no período de 210 anos chamado Cativeiro e Volta Papal. Esse período está relacionado diretamente com o cativeiro e volta do povo judeu. Então, o cristianismo não ouviu a advertência de Deus e acabou sofrendo o castigo externo através das cruzadas, como nós falamos, né? O Papa Clemente V trasladou o Vaticano para Avignon, no sul da França, em 1309, e os papas ficaram sob o domínio do rei da França por 70 anos. Então, não tem como ser uma simples coincidência, né? 2000 anos antes, o que estava acontecendo? O rei Joaquim estava sendo preso na Babilônia e ficou ali 70 anos preso, juntamente com os líderes principais, as pessoas principais do povo judeu, na história do povo judeu. 2000 anos depois, está acontecendo a mesma coisa no cristianismo. O líder máximo do cristianismo, que era o Papa, também foi aprisionado por 70 anos em uma terra distante, nesse caso, na França. Nesse tempo, Roma estabeleceu um outro Papa. Então, teve um momento que teve 3 papas em conflitos, porque tinha o Papa de Roma, tinha o Papa da França, e eles brigavam entre si, e a igreja acabou destituindo os 2 papas e colocando um terceiro. Mas aqueles 2, né, o de Roma e da França, não quiseram sair de suas posições. Então, teve um momento que o cristianismo tinha 3 líderes em conflito. Isto mostra que estava ocorrendo uma confusão do povo cristão, no coração e na mente, né, na cabeça do povo cristão, assim como estava acontecendo também com o povo judeu, que era o povo escolhido para receber Jesus, também estava ocorrendo aqui com o povo cristão, que é o povo escolhido para a volta de Cristo.
Então, depois, os 3 papas foram destituídos e estabeleceu Martinho V, foi eleito como Papa único. Então, a Igreja voltou à normalidade. Só que depois de um período de tempo, o Papa Leão X recomeçou a vender indulgências, vender cargos nas igrejas. Então, mais uma vez, o cristianismo estava voltando a uma situação difícil. E assim como apareceu Malaquias para reformar a fé do povo judeu, nesse momento teve que aparecer um reformista da fé. E foi justamente Martinho Lutero, que apareceu em 1517. Ele veio como um reformista da fé do povo cristão. Então, Martinho Lutero começou a pregar que as pessoas deveriam ter mais fé, fez a tradução da Bíblia, espalhou para muitas pessoas e etc. Lutou, né, contra aquele problema, toda aquela confusão que tinha no cristianismo naquele momento. E Martinho Lutero fez a chamada reforma religiosa. Então, Martinho Lutero tem a mesma função que Malaquias nesse momento. Deus mandou Malaquias como reformista da fé do povo judeu. Nesse caso, Deus mandou Martinho Lutero como reformista da fé do povo cristão. Então, depois que passou esse período de 210 anos, a história do povo cristão entrou no período de 400 anos chamado de preparação para a vinda, para a segunda vinda do Messias. Então, assim, logo após Malaquias, começou um período de preparação para a vinda de Jesus. Logo após Martinho Lutero, em 1517, começou um período de preparação, de 400 anos de preparação para a segunda vinda do Messias. Então, desde a Renascença, Deus preparou as religiões, a política e o ambiente econômico para o trabalho do Senhor do segundo advento. Então, como uma preparação interna para a volta de Cristo, através da reforma religiosa, as pessoas começaram a estudar mais as palavras de Cristo, a praticar a fé, a levar uma vida de oração. Também começou uma preparação externa para a volta do Messias. Então, teve um avanço nesses 400 anos, de 1500, 1517 para cá, um avanço incrível na área da tecnologia e também na área da ciência. Isso é uma preparação externa para ocorrer a volta de Cristo. No âmbito da política, houve a expansão até a democracia, que também é para criar um ambiente propício para receber o Messias, como nós vamos estudar mais aprofundado no seminário de 7 dias. Através da economia, houve o desenvolvimento do transporte, da comunicação, tudo isso para preparar um ambiente adequado para poder receber o Messias. Lembrando que na época de Jesus, o Império Romano se desenvolveu, a tecnologia se desenvolveu também com a finalidade de receber Jesus. Então, nessa época, depois da reforma religiosa, começou essa mudança no mundo a fim de preparar um ambiente para que Deus possa enviar o seu Filho. Através da cultura, houve intercâmbio mundial de línguas e cultura como nunca visto antes na história da humanidade. Então, assim como aconteceu na época de Jesus, o Messias não virá somente para salvar os cristãos. Outras esferas culturais também se unirão ao Senhor do segundo advento, ou seja, a volta de Cristo. Então, como aconteceu a reforma religiosa em 1517, devolveu a identidade ao povo cristão através de Martinho Lutero, e depois começou um período de 400 anos de preparação para o retorno de Cristo. A reforma religiosa aconteceu em 1517, então se nós somarmos mais 400 anos, vai dar 1917. O que estava acontecendo no mundo em 1917? Estava finalizando, né, a Primeira Guerra Mundial, finalizou em 1918. Então, Deus com certeza não pode enviar, né, o seu Filho no meio de uma guerra mundial, porque o ambiente tem que estar preparado tanto no sentido interno quanto no sentido externo. Então, de acordo com esse estudo, quando nós comparamos, né, os cerca de 2000 anos da história do povo judeu, que foi uma preparação para receber o Messias, depois mais 2000 anos de história do povo cristão, que é uma preparação para receber a volta de Cristo, e repetindo todos aqueles fatos exatamente igual aconteceu com o povo judeu. Então, a partir de 1918, está aberto, né, o período providencial para Deus enviar o Senhor do segundo advento. Quando nós fazemos a soma desses números, né, 400 mais 400, 120, 400, 210, 400, nós chegamos no número 1930. Então, entre 1918 e 1930 é um período providencial que Deus pode trabalhar para ocorrer a volta de Cristo. Então, quando nós percebemos que o período providencial para a volta de Cristo já foi aberto em 1918, então surgem algumas perguntas, né, que nós temos que responder. Primeiramente, será que o nascimento vai ser na terra ou a vinda será nas nuvens do céu? Na época de Jesus, 2000 anos atrás, também tinha essa discussão sobre como Jesus iria vir.
qual nação deverá receber o Senhor do segundo advento? Nós sabemos que ele deve vir no meio do povo escolhido, que é o povo cristão, mas exatamente em qual local do mundo, em qual nação? E precisamente quando? Nós sabemos que a partir de 1918 o período providencial já está aberto. A qualquer momento que Deus achar adequado, ele pode enviar o Messias, o Senhor do segundo advento, mas precisamente em qual momento isso deve acontecer? Então, através do rápido progresso do transporte e da comunicação, tem encurtado as distâncias entre o Oriente e o Ocidente, tudo isso como uma preparação para a vinda do Messias. O intenso contato entre os idiomas e cultura também, isso é muito atual no mundo de hoje, trouxeram o mundo a uma maior proximidade. Então, o mundo está se transformando numa família, criando um ambiente propício para poder receber o Senhor do segundo advento. Esses fatores prepararam completamente um ambiente no qual os ensinamentos de Cristo em seu retorno podem livre e rapidamente serem conduzidos aos corações de toda a humanidade, causando assim profundas e rápidas mudanças a nível global. Muito obrigado.